Pessoal, hoje daremos continuidade à nossa disciplina de Fundamentos de Cálculo no Processo com a aula 29. E nesta aula nós começaremos a abordar os balanços de energia com reações químicas. Na aula anterior, então, nós encerramos a parte de análise do balanço de energia sem reação química, tá certo? E nós vimos na aula, então, alguns exemplos, de balanços de massa e energia simultâneos, onde é necessário, em alguns casos, realizarmos o balanço de massa para determinarmos as vazões das correntes, para então, com a entalpia associada a essas correntes, conseguir fazer um balanço de energia e determinar a variação de energia do sistema em relação à vizinhança, seja na forma de calor, de entalpia, de trabalho, e assim por diante, e fizemos alguns exemplos em relação a isso. Hoje iniciaremos a ver então os balanços de energia com reações químicas, tá certo? Que se encontram no capítulo 10 do Himmelblau, oitava edição. E em seguida, após eu comentar um pouquinho para vocês, qual a diferença, o que muda em um balanço de energia com reação química, veremos alguns exemplos também. E a partir daqui vocês já verão também que nos balanços de energia com reações químicas, a partir dessa aula nós já veremos então que em muitos casos a necessidade do balanço de massa ou do balanço molar antes do balanço de energia vai acabar sendo sempre necessário, porque é a partir do balanço de massa e das propriedades, das quantidades relacionadas ao que é consumido e ao que é produzido, que nós conseguimos daí determinar o quanto é gerado ou consumido de energia ali no meio do reacional. Vamos lá então. Bem, o balanço de energia sem reação química para o balanço de energia com reação química, o que vai mudar? Inicialmente, vai mudar que o balanço molar sempre vai ser necessário, certo? Porque uma vez que a gente tem uma reação química ali acontecendo, se a gente sabe o quanto entra, a partir do balanço molar e das características de seletividade, conversão, rendimento, nós vamos saber o quanto foi produzido, só para a partir dali determinar a energia associada a essa reação, tá bem? Mas para o balanço de energia, justamente essa análise aqui em cima da equação global do balanço de energia, da qual todos os outros casos que nós vimos são derivados, nós simplesmente vamos considerar a necessidade de se avaliar a entalpia de reação, tá bem? Porque uma vez que uma reação química ocorre, existe associada a essa reação, como nós vimos em aulas anteriores, uma energia que pode ser liberada ou consumida do sistema em função da característica da própria reação, seja uma reação exotérmica ou uma reação endotérmica, e essa variação de energia, então, nós chamamos de entalpia de reação, tá certo? E essa vai ser mais uma entalpia envolvida no nosso sistema que vai ser considerada no termo de variação de entalpia do balanço de energia, tá certo? Então, basicamente, a única diferença do balanço de energia sem reação química que nós vimos até então é que aqui nós teremos na variação de entalpia a entalpia de reação. E para a gente determinar a entalpia de reação, a gente precisa determinar o quanto foi produzido ou quanto reagiu. Logo, novamente, o balanço molar vai ser necessário para que a gente possa, então, calcular a entalpia em cima das quantidades que realmente reagiram, tá certo? E a entalpia de reação, no caso de a reação ocorrer em temperaturas distintas, ela pode ser avaliada sempre em relação à entalpia de reação padrão, tá certo? Que nós vimos lá também nas primeiras aulas, preparatórias para a parte do balanço de energia, onde nós vimos as formas de entalpia. Lembrar, nós consideramos então a entalpia de reação padrão, a entalpia da reação quando ela ocorre a 25 graus Celsius, e nós podemos determinar isso com os calores de formação padrão, as entalpias de formação padrão dos compostos, que são tabelados e catalogados, e a uma temperatura diferente da entalpia padrão, nós vamos então determinar a entalpia em outra temperatura, com base na característica de que a entalpia é uma função de estado, tá certo? Então, diferente da referência, nós podemos sempre considerar, independente, da ligação direta dos reagentes aos produtos a uma temperatura diferente da temperatura padrão,
Independente do caminho que nós seguirmos, porque não é uma função de caminho, sim uma função de estado, nós podemos determinar a entalpia dessa reação como a variação de entalpia por conta da variação de entalpia de temperatura, da temperatura de reação até a temperatura de referência para os reagentes, mais a entalpia de reação na temperatura de referências, né, a entalpia de reação padrão, e aí mais a variação de entalpia dos produtos ou dos reagentes não reagidos até a temperatura real da que nós queremos avaliar, né, a variação de entalpia de reação, tá bem? Então, basicamente, sempre que nós estivermos trabalhando a uma temperatura diferente de 25 graus Celsius, de acordo aqui com a maioria das nossas referências para entalpia de formação, nós estaremos então seguindo essa metodologia de se determinar a variação de entalpia a uma dada temperatura maior ou mesmo menor, caso nós tivéssemos, em relação a 25 graus Celsius. Em relação ao balanço de energia, né, normalmente, para processos de sistemas abertos ou fechados, né, geralmente nós vamos ter aqui dois casos principais, que são os casos mais comuns relacionados a reações químicas, a processos com reatores químicos, tá certo? Nós até podemos, né, de acordo com o balanço de sistema, se for para um sistema de geração de energia, energia mecânica, energia térmica, tá certo? Alguns outros casos, ter os demais termos do balanço de energia, tá bem? Mas quando nós estamos trabalhando, seja em um estado estacionário ou não estacionário, e daí teremos um certo acúmulo de energia dentro desse sistema, os casos onde nós avaliaremos o processo como um processo não adiabático, quando o sistema permite então a troca de energia entre o reator e a vizinhança, ou no caso do processo adiabático, quando não há troca de energia com a vizinhança, tá bem? E daí o nosso balanço de energia pode se resumir, no caso de um sistema não adiabático, o calor trocado com a vizinhança é igual à variação de entalpia que ocorre dentro do meio reacional, tá certo? E quando a reação é exotérmica, ou seja, a variação de entalpia é menor que zero, para que a temperatura do meio seja constante, a temperatura do sistema reacional permaneça constante, que é o desejado, porque normalmente nós temos uma temperatura ótima de reação para um sistema, para que a reação ela progrida a uma taxa de velocidade boa e constante e também sem contaminação, formação de coprodutos ou produtos indesejáveis. Nós precisamos então, no caso de uma reação exotérmica, ter um sistema de resfriamento no reator, tá certo? Para que toda a energia gerada pela reação, toda a entalpia de reação que ela é negativa, porque ela vai estar daí também deixando o nosso sistema, vai ser convertida, né, em calor que vai ser recebido pelo sistema de resfriamento, que vai impedir que a temperatura do sistema suba por conta da liberação de energia da reação, tá certo? E o contrário é considerado quando a reação é endotérmica, tá certo? Ou seja, a variação de entalpia da reação é maior que zero. E nesse caso, para que nós possamos manter a temperatura constante, então nós precisamos de um sistema de aquecimento, que vai estar fornecendo calor, fornecendo energia a partir da vizinhança para o sistema a todo instante, para que essa energia então promova a reação que está ocorrendo. Tá? Por isso a variação de entalpia acaba sendo positiva, porque essa energia está entrando no sistema para fazer a reação ocorrer, impedindo que a energia do próprio sistema seja consumida e acarrete em um decréscimo, em uma queda de temperatura do meio reacional. Tá bem? E em ambos os casos, isso é feito no objetivo de se manter a temperatura constante, como eu comentei, porque nós queremos, né, a condição ideal da reação. Tá bem? E para isso existe a troca térmica com o sistema, do sistema com a vizinhança, por meio de um sistema de resfriamento ou aquecimento que eu vou comentar aqui logo em seguida. No entanto, quando nós estamos falando de um processo adiabático ou de um reator adiabático, onde no meio reacional não que está no nosso sistema não consegue trocar calor com a vizinhança, ou seja, nós não temos esse sistema de resfriamento ou de aquecimento que converte a variação de entalpia da reação
em calor trocado com a vizinhança, o nosso balanço de energia se resume à variação de entalpia igual a zero, como nós já vimos em alguns casos de balanços de energia sem reações químicas. No entanto, por conta disso, de não podermos então suprir energia ou removermos energia do sistema por ele ser adiabático, nós não conseguimos manter a temperatura constante. E nesse caso do sistema adiabático, a temperatura não é constante, ela vai variar dada a característica da entalpia da reação. Se for uma reação exotérmica com ΔH menor que zero, a reação, à medida que ela ocorre, ela libera energia para o meio. E como o meio não consegue passar essa energia para a vizinhança, o próprio meio absorve essa energia fazendo o aquecimento do meio reacional, tá certo? E no caso de uma reação endotérmica, onde a variação de entalpia é positiva, ele vai consumir a energia do próprio meio e vai ocorrer um resfriamento do meio reacional, ou seja, a temperatura do meio vai decair até um instante, talvez, onde a velocidade da reação, uma temperatura mais baixa, né, seja mínima e a reação pare de ocorrer, tá certo? E o mesmo pode ser válido para o aquecimento do meio reacional. Elevar a temperatura também pode prejudicar, ou em alguns casos, isso pode também ser favorável ou ser insignificante, então nós não precisamos nos preocupar, em caso de variação de entalpia muito pequena para o meio reacional, ou mesmo em alguns casos isso é feito propositalmente para deixar os produtos em uma temperatura distinta e desejável para as etapas seguintes de processo, tá certo? Um exemplo então clássico, que nós conhecemos, é a geração de energia nuclear, que se dá então pela reação de decaimento, de fissão do urânio ou de elementos radioativos em reatores nucleares, onde a liberação de energia ela tem que ser então convertida e trocada com a vizinhança, normalmente com um sistema de recirculação de água, para que essa água se torne vapor e produza depois energia elétrica, converta isso em energia mecânica, em energia elétrica, em outros tipos de energia. E caso o reator nuclear não consiga trocar calor, não tenha água recirculando ali, removendo essa energia do meio reacional, isso pode ocorrer aquecimento do sistema, levando a riscos para o reator, provavelmente um desarme, um desligamento automático, mas que não é desejado. Tá bem? Então, em reações onde nós queremos aproveitar a energia da reação ou queremos controlar a temperatura do reator, é necessário que o reator seja não adiabático. Porém, em casos onde é desejável que a temperatura do sistema varie ou que não é necessário um controle rigoroso, esse processo pode ocorrer de forma adiabática, acarretando aqui em variação de entalpia igual a zero pelo balanço de energia. Tá bom? E aqui na nossa disciplina, por enquanto, esses são os principais casos relacionados a reatores de processos químicos que nós estaremos avaliando em conjunto com balanços de massa e balanços de múltiplos componentes para várias etapas de processo, como nós veremos nas próximas aulas, tá bem? Bom, agora, em casos de reatores não adiabáticos, que há essa necessidade de trocas térmicas com a vizinhança, como isso ocorre? Tá certo? Normalmente, as trocas térmicas elas são indiretas, e essas trocas térmicas indiretas, também como vocês verão adiante em transferência de calor, ocorre então com um sistema de recirculação de uma utilidade quente ou fria no reator, que promove a troca térmica por meio de um material que separa essa utilidade do meio reacional, tá bem? E os dois exemplos mais comuns na indústria são reatores com serpentina interna, tá bem? Então, nós temos aqui um tanque de reator, visualizando aqui as alimentações e a retiragem de produtos, e um sistema aqui de agitação e mistura para homogeneizar e promover melhor a reação. E vejam aqui um sistema então de uma serpentina dentro do reator, por onde vai passar, por exemplo, vapor, se a intenção for fornecer energia para o meio reacional, no caso de uma reação endotérmica que precisa de energia para ocorrer, ou por exemplo de um fluido refrigerante que vai receber e remover a energia
do sistema no caso de uma reação exotérmica. Tá bem? E também temos reatores onde são muito utilizados normalmente o encamisamento externo. Tá bem? E esse encamisamento externo pode ocorrer de duas formas. Na forma de mangueira, que forma, digamos que uma serpentina também ao redor do reator, tá certo? E vejam aqui que daí o sistema de troca térmica ele não invade o meio reacional. O meio reacional está aqui dentro do reator e a troca se dá ao redor então do reator, né? Por isso um sistema de encamisamento, porque digamos que ele encamisa o reator, e quando um alto tempo de residência do fluido de troca térmica, do fluido de refrigeração ou do vapor é necessário, se usa esse sistema então de circulação, né, de serpentina, poderíamos chamar também, ao redor do reator. No entanto, quando um tempo de residência, né, que é o tempo necessário para o fluido residir, né, ou passar ao redor do reator, recebendo ou fornecendo energia, não é muito importante, utiliza-se também o encamisamento, né, do tipo mergulho, tá bem? Ou de tipo, né, de jaqueta térmica, onde o reator é colocado dentro aqui, digamos que de uma manta, e nessa manta vai passar a utilidade quente ou a utilidade fria, que vai trocar energia com o reator. Tá bem? Então, a reação ocorrendo ali dentro vai liberar ou receber energia do fluido térmico que vai estar passando dentro desse sistema de encamisamento externo. Tá bem? E normalmente, para evitar caminhos preferenciais, se faz a alimentação da utilidade por baixo, para que ela haja contra a gravidade e saia por cima, sendo recirculada depois para o processo, para voltar à sua temperatura ideal de controle de temperatura e seja realimentado no sistema de encamisamento. Bem, isso vai ocorrer em qualquer um dos arranjos de troca térmica dos reatores. Bem, e nós dizemos então que a quantidade de utilidade necessária que vai passar dentro desse sistema de troca térmica vai ser o suficiente para receber a energia da entalpia de reação que vai estar sendo gerada, no caso da reação exotérmica, ou consumida pela reação endotérmica a todo instante, de acordo com as quantidades de reagentes e produtos envolvidas aqui no meio. Tá bem? Então, isso vai ser bastante discutido e bastante analisado nos exemplos de balanço de energia de reações químicas que nós veremos hoje e nas próximas aulas. Legal? Bem, para entender um pouquinho agora então de como o balanço de energia está diretamente ligado aí com a entalpia de reação e com a quantidade de energia gerada ou consumida dentro de um meio reacional, vamos ver alguns exemplos aqui do capítulo 10 do Himmelblau, nosso livro-texto. Então, primeiro, o exemplo 10.3, tá? Vamos compreender aqui o problema e verificar por meio do balanço de energia depois como que a variação de entalpia para a reação se encaixa para resolver um problema com essas características. A química verde se refere à adoção de processos industriais com produtos químicos que causam menos impactos ambientais. Então, essa é uma área de estudo, né, da química e da pesquisa que procura, então, processos que gerem produtos, né, de forma mais sustentável. Um exemplo é a eliminação de isocianato de metila, um gás extremamente tóxico usado na produção de carbaril, metilcarbamato de naftila. O processo utilizado na planta de Bhopal, que é uma cidade na Índia, uma região da Índia, em reatores sequenciais pode ser representado pelas reações nas equações de A e B. Então, veremos a seguir. Logo, a produção do carbaril por essa rota convencional e tradicional, ela se dá então em duas etapas. Em um primeiro reator, então reagem aqui metilamina e hifogênio, produzindo o isocianato de metila, que é o nosso composto aqui prejudicial e que causa muitos danos ao meio ambiente, mais HCl, ácido clorídrico. Em seguida, em um segundo reator, o isocianato de metila vai reagir com um naftol, produzindo então o carbaril, que é o produto de interesse dessa rota. E aqui então nós temos no primeiro reator a reação A e no segundo reator a reação B.
Um processo alternativo que elimina o isocianato de metila é representado por outras duas reações, cujas equações são, e aí temos aqui em C e D, então, uma outra rota que também permite a produção de carbaril, porém sem utilizar o isocianato de metila. E essa rota também se dá em duas etapas, então, onde em um primeiro reator reagem um naftol hifogênio, produzindo o cloroformato de um naftila, e em seguida, esse produto do primeiro reator segue para um segundo reator, onde o cloroformato de um naftila irá reagir com metilamina, produzindo o carbaril e HCl. E aqui então o carbaril é também é o produto de interesse da rota, porém por um outro processo. Então vejam que isso é muito comum na indústria química, encontrarmos aí um mesmo produto produzido por diversas rotas, e cada uma pode oferecer certas vantagens, sejam energéticas, econômicas, ambientais, umas em relação às outras. Todas as reações de ambas as rotas ocorrem na fase gasosa, a temperatura constante, em estado estacionário e em condições padrões, tá certo? Ou seja, com a entalpia de reação padrão, assumindo aqui então uma temperatura de reação de 25 graus Celsius. Determine as entalpias de reação requeridas em cada processo por grama-mol de carbaril produzido na reação global de cada rota. O que poderíamos concluir em relação aos custos associados à transferência de calor em cada reator do processo? Bem, então aqui o problema é que a gente faça então uma comparação entre o consumo energético de ambas as rotas. E pelo nosso balanço de energia, então vocês vão ver que essa quantidade de energia, então que tem um certo custo para cada uma das rotas, está associado à quantidade da variação de entalpia das reações. E, portanto, quanto maior a variação de entalpia, maior a transferência de calor, a quantidade de calor necessário a ser trocado com a vizinhança para manter a temperatura do processo constante, que é uma informação que foi dita aqui, e então a utilidade, seja ela quente ou fria, que vai ser necessária nos reatores, vai ter um certo custo. Então, quanto mais utilidade, quanto mais calor, mais utilidade, quanto mais utilidade, mais custos. E aí a gente vai fazer uma comparação para ver qual processo tem uma viabilidade econômica melhor do ponto de vista dos custos energéticos do processo. Também não em relação à eficiência, em relação à conversão, em relação a impactos, isso daí então seria uma outra análise. Aqui apenas em relação aos custos associados. Bom, vamos ver aqui então que o problema traz para a gente também os valores da entalpia de reação padrão em kJ por mol ou por grama-mol de cada um dos compostos envolvidos aqui em ambas as rotas. Também, então vejam que aqui a gente tem cada um dos componentes, tá certo? O carbaril, que é o composto de interesse, a nossa base de cálculo, que a gente quer saber por grama-mol de carbaril produzido, ácido clorídrico, metilamina, isocianato de metila, cloroformato de um naftila, um naftol e hifogênio. E aqui a entalpia de reação padrão em kJ por grama-mol de cada um desses compostos associados. Então vejam que aqui a gente já tem a entalpia de reação deles que foi obtida pelas entalpias de formação dos reagentes necessários para a produção deles. Mas a partir dessa variação de entalpia de reação padrão deles, nós podemos utilizar para encontrar a variação de entalpia padrão de outras reações associadas a esses compostos, pois o nosso estado de referência continua aqui sendo o mesmo. Bem? Vamos lá então. Primeiro passo para um balanço de energia, após ler e interpretar o problema, é então determinar as condições iniciais. Nós temos aqui, consideraremos um estado estacionário para o sistema, como foi dito no problema, e como é um sistema reacional que opera em estado estacionário, então nós consideramos então alimentações e saídas constantes para que não haja acúmulo dos reagentes e produtos no meio, e portanto isso exige também requer que nós trabalhemos com um sistema aberto. E o nosso balanço de energia, então a partir dessa condição de um sistema aberto em estado estacionário,
requer aqui algumas considerações, algumas simplificações. No nosso caso, não há variação de velocidade, nem em relação à vazão das alimentações de entrada e saída, uma vez que a gente quer uma base de cálculo também por mol de carbaril produzido a uma certa taxa constante. Não há variação de altura significativa, nenhuma informação em relação a isso para o reator, portanto, também energia cinética e energia potencial iguais a zero. E também não há menção de realização de trabalho no sistema ou do sistema para a vizinhança. Portanto, nosso balanço de energia se reduz aqui ao calor trocado com a vizinhança, sendo igual à variação de entalpia do sistema. E no nosso caso aqui para o nosso sistema, essa variação de entalpia é a entalpia de reação e é a entalpia de reação padrão, porque as reações ocorrem no estado padrão, como o problema informou. Base de cálculo também não precisamos adotar, porque o problema pede que a gente calcule isso por mol de carbaril produzido na segunda reação. Ou seja, a gente tem que levar em relação toda a estequiometria associada a esse 1 mol, que já está colocado como base de cálculo lá na reação e já está com balanceamento pronto para isso também. Basta a gente avaliar, então, as quantidades associadas necessárias para a base de cálculo da reação. Vamos em frente. Bem, primeiro vamos determinar a quantidade de calor a ser trocada para a rota original, tá bem? Então, isso equivale aqui às reações A e B. Para isso, precisamos então calcular a variação de entalpia de cada uma dessas reações. No estado padrão, a variação de entalpia, então, equivale aqui à entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, tá certo? Lembrando de multiplicar pelos coeficientes estequiométricos para que a gente tenha, então, uma reação aqui, uma entalpia de reação equivalente à nossa base de cálculo, que é de 1 grama-mol de carbaril. Então, para a reação 1, que é a reação de produção aqui do intermediário, que é o isocianato de metila, nós temos então a entalpia dos produtos, isocianato de metila e o HCl, multiplicado por 2 pela estequiometria, menos a entalpia dos reagentes, tá certo? O fogênio e então o nosso metilamina. E vejam aqui então que nós simplesmente utilizando os valores das entalpias de reação padrão, que o problema informou lá na tabela, determinamos aqui em quilojoules por mol do produto do intermediário produzido, tá bem? E é a mesma quantidade que a gente usa de base de cálculo na reação seguinte, então a gente não precisa multiplicar nada aqui também. E na reação B, então, a entalpia de reação padrão da reação B também é a variação de entalpia entre produtos e reagentes na condição padrão, com os mesmos valores, porém, para os compostos da segunda reação que nós obtemos lá na tabela. E aqui, então, encontramos a variação de entalpia da reação B. E vejam que ela é bem próxima da reação A, porém, com a condição de que a reação A ela é exotérmica, ou seja, há uma liberação de energia do sistema para a vizinhança. Vejam aqui então também pelo sinal negativo, uma alta quantidade de energia por mol reagido. E a reação B ela é endotérmica, tá certo? Então ela precisa de uma quantidade de energia bem alta aqui também por mol de carbaril produzido para ocorrer, porém as quantidades de variação de entalpia tem uma ordem de grandeza muito próxima, parecida aqui, valores no mesmo patamar basicamente. E por conta disso, a entalpia da reação global, se nós avaliarmos o processo como um todo, com as duas reações, a reação A e a reação B, nas condições padrão, teremos então uma variação de entalpia de 0,33 kJ por grama-mol de carbaril produzido. Bem, então vejam aqui que para a rota original, essa é a variação de entalpia global para o processo. E vamos agora então avaliar para a rota alternativa, que se diz melhor do ponto de vista ambiental, porém que vai acabar tendo um comportamento diferente. Vejamos aqui então, para a rota alternativa, as reações C e D. Então o procedimento de cálculo de entalpia de reação padrão é o mesmo. Entalpia dos produtos menos entalpia de reação padrão dos reagentes. Bem,
Substituindo aqui os valores para a reação C, temos uma variação de entalpia de reação padrão de 1,7305 kJ por grama-mol do nosso intermediário produzido aqui na reação C, que vai seguir, né, para um segundo reator e formar o carbaril na reação D. A primeira reação vai ser então endotérmica, né, com sinal positivo aqui de entalpia, e a equivalência também é de 1 para 1, 1 mol produzido aqui vai ser 1 mol que vai reagir aqui. Então podemos determinar diretamente a variação de entalpia de reação padrão da reação D, também como a entalpia de reação dos produtos menos entalpia de reação dos reagentes. Substituindo aqui os valores das entalpias de reação padrão, lá da tabela também, temos aqui para a segunda reação, a reação D, então, uma entalpia de reação padrão de menos 80,41 kJ por grama-mol. Ou seja, aqui uma reação exotérmica, então há uma pequena liberação de energia na segunda reação na produção de carbaril, ao contrário da outra rota, onde a primeira reação era exotérmica e a segunda era endotérmica. Bem? E do ponto de vista de uma reação global, podemos verificar aqui então que a variação de entalpia da reação padrão, como a soma das entalpias de reação padrão das reações C e D, será de 92,64 kJ por grama-mol de carbaril produzido. Bem? Mas e agora, né? Como avaliar e comparar a entalpia das reações em termos de consumo energético? Então, essa é a quantidade de calor global e as quantidades individuais das reações da rota alternativa, e essas são as quantidades da rota convencional. Tá bem? Bom, o Himmelblau traz a abordagem da avaliação considerando que a reação ela ocorre, né, em reatores distintos, em reatores sequenciais. E, portanto, se a gente pensar dessa maneira, por mais que a variação de entalpia global da rota original ela seja menor, em cada etapa a gente precisa de uma troca térmica, de uma quantidade de calor trocada com a vizinhança muito alta. Então, no primeiro reator, por exemplo, da rota original, nós precisamos remover essa quantidade de energia do reator. E para isso a gente vai precisar de uma grande quantidade de utilidade fria para resfriar e manter constante a temperatura do reator. E o contrário ocorre no reator onde ocorre a reação B. E aqui uma grande quantidade de utilidade quente para fornecer essa energia para o sistema é necessária. Então a rota tradicional ela tem um alto consumo de utilidades em ambos os reatores e, portanto, ela vai acabar sendo mais cara que a rota alternativa, que necessita de uma pequena quantidade de energia ser fornecida aqui no primeiro reator e uma pequena quantidade de energia, também se comparada com a rota convencional, no segundo reator a ser removida pelo uso de uma utilidade fria. Então é mais barato fornecer e tirar pouco calor em ambos os reatores aqui na rota 2 do que retirar e fornecer grandes quantidades de energia, né, nos dois reatores da rota original. E, portanto, né, com essa abordagem, dizemos então que por mais que a variação de entalpia global seja maior, a rota alternativa ela é mais barata, né, do ponto de vista econômico, ela tem uma viabilidade econômica melhor em relação à rota original. Porém, do ponto de vista de engenharia de processos, há a possibilidade, por exemplo, de se utilizar um fluido térmico que remove a quantidade energética do primeiro reator, eleva sua temperatura e ele é reaproveitado como fluido térmico no segundo reator, fornecendo uma quantidade equivalente aqui de energia no segundo reator. E se a gente pensar dessa maneira, do ponto de vista de integração energética, que é um outro conceito que vocês só vão ver lá para frente no curso, ou no caso de ambas as reações ocorressem no mesmo reator, pelo fato da energia liberada aqui na primeira reação poder, né, talvez ser utilizada como energia da segunda reação, pode ser que nesses casos, talvez a rota original também compensasse, né, com uma viabilidade econômica melhor do que a rota alternativa em outros arranjos de processo. Tá
tá bem? Mas na consideração do problema que ele traz para a gente aqui, então, né, que eu coloquei para deixar claro aqui, de que o processo utilizado na planta em reatores sequenciais, tá certo? Então, nesse caso, pensando dessa maneira, que a gente não pode reaproveitar a energia de um reator para outro, de fato, a rota alternativa tem uma viabilidade econômica melhor, tá certo? Bom, vamos em frente agora então aqui no segundo exemplo, o exemplo 10.4, onde nós veremos o cálculo do calor de reação em um processo em que os reagentes entram e os produtos saem em temperaturas diferentes. Bem, nós até já vimos lá atrás um exemplo de variação de entalpia diferente da temperatura padrão, porém, naquele caso, tanto os reagentes quanto os produtos entravam e saíam na mesma temperatura. Agora que não, agora a gente vai ver os reagentes entrando em temperaturas distintas, a reação ocorrendo em uma temperatura do meio e os produtos saindo nessa mesma temperatura ali do meio reacional. Bom, vamos compreender aqui então, para a gente ver como o balanço de energia se aplica aqui nesse caso. Bem, uma preocupação pública acerca do aumento crescente de dióxido de carbono na atmosfera tem levado a inúmeras propostas para sequestrá-lo ou eliminá-lo, né, contribuindo assim então para a redução do aquecimento global. O engenheiro de P&D, que é a área da indústria, né, de pesquisa e desenvolvimento, que nós assim chamamos, acredita ter desenvolvido um novo catalisador em que a reação em fase gasosa, né, de CO2 com hidrogênio produzindo água e metano, ocorre com 40% de conversão do CO2. E essa é uma boa estratégia de reutilização do CO2, uma vez que a gente consegue reconverter ele então em gás natural e a partir daqui, né, gerar energia novamente e promover um ciclo, né, entre produção de CO2 e produção de metano. Para que o processo seja renovável, a fonte do hidrogênio seria a eletrólise da água, usando eletricidade gerada a partir de células solares. Então, só assim, de fato, aquela reação ali, aquela rota seria sustentável, porque o hidrogênio comumente também é produzido por rotas petroquímicas e acaba sendo também bem poluente desse ponto de vista. Considere que 1,5 mol de CO2 entra no reator a 700 graus Celsius, juntamente com 4 mols de H2 a 100 graus Celsius. Determine o calor liberado por essa reação se os gases de exaustão saem a 1 atm e 500 graus Celsius. Então, aqui temos uma representação, né, esquemática do que ocorre: duas alimentações, duas correntes de entrada de alimentação no reator, contendo CO2 a 1 atm e 700 graus Celsius, H2 a 1 atm e 100 graus Celsius, produzindo água, CO2, água e metano, né, e sobrando, né, o CO2 e o hidrogênio não reagido, porque a conversão para o CO2 é 40%, como o problema informou, saindo a 500 graus Celsius em 1 atm. E para que a gente possa fazer o balanço de energia aqui de forma mais prática, o problema também traz os valores de entalpia de reação padrão e de variação de entalpia em função das variações de temperatura do meio em relação às entradas e saídas, aqui representados nessa tabela abaixo em kJ por grama mol. Então aqui todos os compostos, a quantidade, né, alimentada de cada um deles. Aqui na tabela ele também já dá a saída, que é obtido depois do balanço molar, que a gente vai ver logo em seguida, e a quantidade reagida também, que a gente vai ver a partir do balanço molar. Aqui a entalpia de reação padrão, então, que a gente, de formação padrão, né, de cada um dos compostos, para que a gente possa calcular a entalpia de reação padrão. E a variação de entalpia em relação a 25 graus Celsius de todos os compostos em relação à temperatura que eles se encontram no meio, tá certo? Por exemplo, hidrogênio que entra a 100 graus Celsius, essa é a variação de entalpia do hidrogênio para sair de 100 graus Celsius e chegar em 25 graus Celsius. E aqui a entalpia dele a 500 graus Celsius, que é a temperatura dele na saída, na quantidade dele que não reagiu.
A mesma coisa que para o CO2, a entalpia de reação dele de 700 a 25 graus Celsius, para a gente calcular a variação de entalpia da alimentação do CO2, e a entalpia de reação de 25 a 500 graus Celsius, para a gente calcular a variação de entalpia para o CO2 que sai sem reagir. E os produtos, como eles são formados a 25, né, no nosso conceito, então na nossa forma de cálculo, que é a partir da entalpia de reação padrão, e que considera então que eles são apenas gerados na condição padrão e aquecidos à real temperatura de reação, que é 500 graus Celsius, a entalpia então deles da água e do CH4, né, dos produtos, para ver a quantidade de energia necessária para fazer a elevação de temperatura deles de 25 para 500 graus Celsius. E vejam que então, a partir disso aqui já facilita muito o nosso problema, que basta a gente ter a quantidade, né, a vazão molar, a quantidade de cada um deles por meio do balanço de massa, que a gente sabe as variações de entalpia da saída em relação à entrada e facilita bastante o nosso problema. Porém, se nós não tivéssemos, nós poderíamos calcular, certo? Vejam, né, nós poderíamos utilizar CPDT, já que a pressão é constante, né, em um ATM no nosso problema, realizando então integral de CPDT de 100 até 25 graus Celsius para o hidrogênio, utilizando o CP do hidrogênio lá da tabela de CP, integral de CPDT de 700 até 25 graus Celsius para o CO2, com o CP do CO2 lá da tabela de CP também, e depois as variações de entalpia dos demais compostos também por integral de CPDT de 25 até 500. Então seria possível resolver também por integral de CPDT. Porém, como o problema já informou para a gente, vamos utilizar os valores prontos aqui, até porque para a água, por exemplo, como nós passamos pela temperatura de 100 graus Celsius a 1 atm, teríamos que levar em consideração também a entalpia de vaporização, que vocês já viram, né, em outros problemas, em outras aulas, que é necessária quando existe a transição de fase de um dos compostos no intervalo de temperatura de análise. No nosso caso aqui, para os outros gases, né, todos estão já na fase vapor acima de 25 graus Celsius, então a gente não precisa se preocupar com a variação de entalpia de transição de fase líquido-vapor, mas para a água sim. Porém, como o valor já está colocado aqui, já é considerado então a inclusão dessa variação de entalpia de 25 até 500 graus Celsius nesse valor aqui, tá bem? Bom, vamos lá. Para resolver o problema, então, determinar as condições iniciais. Um sistema aberto, então, que é esquematizado ali um reator com alimentação de CO2 e hidrogênio e saída dos produtos e reagentes não reagidos, e também estado estacionário para o sistema, né, uma vez então que a gente não tem nenhum acúmulo de massa ou de energia dentro do reator. Para o balanço de energia, nós precisamos então de algumas considerações, né? Esse é o balanço de energia então para esse tipo de sistema aberto estado estacionário, como nós já vimos, né, no exemplo anterior, em aulas anteriores. Desconsideramos então, por conta das informações, que não há variação de velocidade, de energia cinética, não há variação de altura, então variação de energia potencial, e sem menção, né, de realização ou recebimento de trabalho no sistema. Portanto, com as simplificações, a troca de calor é igual à entalpia de reação a 500 graus Celsius, que vai ser então a variação de entalpia dos reagentes, da temperatura de alimentação deles para a temperatura de reação padrão, mais a entalpia de reação padrão, mais a variação de entalpia dos produtos da condição padrão até a temperatura do meio reacional, que é a temperatura de saída, de 25 para 500 graus Celsius. Quando eu digo aqui produtos, né, eu me refiro à corrente de produto do reator, porém que contém também hidrogênio e CO2 não reagido. Bem, então, reagente é tudo que é alimentado e produto é tudo que sai na corrente do reator, mesmo que ele não seja um produto da reação. Tá? Então, cuidado para não confundir isso. A base de cálculo para o nosso problema, 1,5 mol de CO2, porque a conversão foi fornecida, explicitada em relação ao CO2. Vamos lá então. Bem, antes de determinar a entalpia de reação, precisamos então resolver o balanço molar.
também uma vez que o problema, né, forneceu as quantidades alimentadas de CO2 e hidrogênio e nos apresentou então que a reação ocorre com conversão de 40% do CO2. Para poder realizar o balanço molar, lembramos então, lá do nosso conteúdo anterior, que nós precisamos conhecer a extensão da reação, tá certo? E já que nós conhecemos a conversão, vamos utilizar então a relação, a nossa expressão de relação de extensão com conversão. E como o nosso composto de referência aqui é o CO2, então vamos utilizar, né, o coeficiente estequiométrico e a quantidade alimentada de CO2. Então, isolando aqui nossa expressão para extensão, né, fica a conversão em fração, né, de conversão vezes a alimentação de CO2 dividido pelo menos o coeficiente estequiométrico do CO2, que também é negativo por ele ser reagente. Então, a nossa extensão de reação equivale a 0,6 mols reagindo, também independente do composto. A extensão ela é para a reação, lembram? Bem, analisando aqui então a alimentação, né, foi dito que nós temos a alimentação de 1,5 mols de CO2, 4 mols de H2, né, e não a alimentação de produtos. Para determinar o quanto sai, então, basta utilizarmos a expressão do balanço molar. O que sai, né, o nosso NI, é igual a NI0, o que é alimentado, mais NI, que é o coeficiente estequiométrico, vezes a extensão da reação. E substituindo aqui a extensão, os coeficientes estequiométricos e as quantidades alimentadas de cada um dos compostos, temos então na saída da corrente de produtos 0,9 mol de CO2, 1,6 mol de H2, 1,2 mol de água e 0,6 mol de metano. Bem, agora sim podemos seguir para o balanço de energia. O balanço de energia, então, temos que determinar a variação de entalpia da alimentação, ou seja, aqui dos nossos reagentes CO2 e H2, considerando a variação de entalpia da temperatura de alimentação deles até a temperatura de referência, e isso o problema já informa lá da tabela, porém ele informa como entalpia molar específica, nós precisamos então multiplicar pela vazão molar da alimentação, e dessa forma temos aqui então a entalpia para o CO2, né, e sua variação de 700 a 25 graus Celsius em quilojoules, e também para o H2 de 100 graus Celsius para 25 graus Celsius como 8,49 quilojoules. Mas vejam aqui então que a variação de entalpia dos reagentes ela vai ser então a soma da variação de entalpia do CO2 e do H2, bem? A entalpia de reação padrão é a entalpia de reação a 25 graus Celsius. E o problema informou a entalpia de formação padrão dos compostos da reação a 25 graus Celsius. Porém, aqui no cálculo, diferente da alimentação e dos produtos, nós só vamos multiplicar pelas quantidades que de fato reagem, tá certo? Ou seja, só para o que reagiu e não para tudo que foi alimentado e foi então e tudo que saiu, porque parte continua como reagente não reagido. Na verdade, aqui a gente acaba considerando tudo, porque no aquecimento dos produtos nós também consideramos tudo. Então, mesmo que aqui parte do que resfriou não vai reagir, essa parte é reaquecida aqui no aquecimento e acaba compensando e cancelando, tá certo? Se a gente considerasse o resfriamento só do que reage, aqui teria que considerar o aquecimento só do que reage. Mas como é indiferente, do ponto de vista matemático, se a gente faz o aquecimento e o resfriamento para todas as quantidades da corrente, parte vai se cancelar em função disso, tá certo? Então basta aqui a gente multiplicar o quanto foi gerado de produtos, e a gente determinou ali pelo nosso balanço molar, o quanto foi consumido de reagentes, e multiplicar pelas respectivas entalpias de formação padrão lá da tabela. E temos aqui uma entalpia de reação padrão de menos 99,16 kJ para essas quantidades que reagiram, tá bem? E sobre a parte da variação de entalpia de aquecimento da corrente de produto, tá, que contém os produtos da reação e os reagentes não reagidos, como eu comentei, será então a variação de entalpia de 25 graus Celsius a 500 graus Celsius, multiplicando então as quantidades de produtos e reagentes contidas nessa corrente de produto pela variação de entalpia lá da tabela também, que foi apresentada para todos os compostos de 25 a 500 graus Celsius. E dessa forma, aqui na parte do aquecimento, temos
uma variação de entalpia equivalente a 75,306 kJ. Bem, para finalizar aqui então, determinadas as 3 etapas, vamos determinar a variação de entalpia da reação, né, a 500 graus Celsius, a quantidade de energia liberada nesse reator. Então, variação de entalpia padrão mais variação de entalpia do sistema da saída em relação à alimentação. Né? Então, entalpia das correntes de produtos menos entalpia das correntes dos reagentes. Por isso, a variação de entalpia dos reagentes acaba sendo negativa, né? Porque ele está entrando no sistema e os produtos estão deixando aqui o sistema em relação à quantidade de calor trocado. Resolvendo então, temos lá para o nosso balanço de energia uma quantidade de calor liberada pela reação, porque o caráter, né, isotérmico aqui prevalece, sendo negativo essa variação de entalpia, de menos 78,85 kJ. Tá bom? Então essa seria a quantidade de energia liberada por esse reator com a reação ocorrendo a 500 graus Celsius. Tá bem? Então vejam que é necessário considerar cada uma das etapas. Lá no balanço, né, como era em variação de entalpia total, eu coloquei aqui os termos positivos, mas aqui, né, eu coloquei negativo, porque como a gente já viu no balanço de energia sem reação química, a parte que não é equivalente à reação se refere então às entalpias das correntes de entradas e saídas. Então, fazendo produtos, né, a corrente de produto do reator menos a corrente de alimentação, produtos fica positivo e reagentes negativo. Mas lá no sistema, no balanço de energia, estava implícito, então que a variação de entalpia do que entra acaba sendo negativo. Bem, e como atividade dessa aula, então vou deixar apenas um exercício, tá? Que vocês resolvam então o segundo exemplo da aula, considerando como base de cálculo da quantidade de CO2 alimentado no reator o valor correspondente aos 3 últimos dígitos de seu RA e como quantidade de hidrogênio H2 alimentado o valor correspondente aos 3 últimos dígitos de seu RA multiplicado por 2,67. Então, se o seu RA é 100, né, 100 mols de CO2 e 267 mols de H2. Tá bom? Bem, aqui as principais referências da aula de hoje. Bem, ficamos por aqui. Obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula.